Com o nosso coração cheio de gratidão pela tua fidelidade, Pai. Rabadarabagai. Vencemos um ano de turbulência, somos sobreviventes de um naufrágio, mas a tua força nos sustentou, a tua força esteve conosco. Rabadarabagai, mandai. Tu és o Deus que foi na nossa frente, abrindo os caminhos. Ah, Deus, tu foi o Deus que trouxe vida para muitos que estavam correndo perigo de vida. Ah, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Agora chegou a hora da tua palavra. Fala conosco de uma maneira especial. Tu és bem-vindo neste lugar e faz conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com muita alegria, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda a igreja, por favor, podeis tomar o vosso assento. Eu quero, nesta noite também, na minha oportunidade, expressar a minha alegria em poder estar aqui nesta noite, juntamente com a igreja, festejando ao Senhor, juntamente com o círculo de oração, e acredito que a palavra que nos resume, não só por hoje, mas levando em consideração os dias que todos aqui passaram, acredito que unanimemente todos estão aqui com o mesmo sentimento, que é de gratidão. Agradecer a Deus, como as irmãs cantaram aqui, pois sobrevivemos, né? Acredito que para muitos aqui, até mesmo o próprio pastor Aguinaldo, era um tanto improvável, dadas as circunstâncias, estar vivo hoje. Mas o Senhor te deu vida. E acredito que não há nada mais justo diante desta grande bênção, você dar a Deus o fruto dos seus lábios, que é o seu louvor. E eu quero aqui na minha oportunidade também louvar. Deus abençoe pastor Aguinaldo, Vânia, este casal abençoado, como também a sua família. Muito obrigado, pastor. Meus sinceros agradecimentos. O Senhor sabe a minha gratidão por ti, por todas as bênçãos que da parte de Deus recebi por intermédio do Senhor. Muito obrigado. Estendendo-se aqui as nossas queridas irmãs, que estão todas aqui elegantes, bonitas para glórias de Jesus. Deus abençoe a todas vocês em nome de Jesus. Tenho certeza que todas unidas em comunhão estão aqui para dar a Deus o seu melhor. Deus abençoe. Feliz em rever aqui o pastor Humberto. Muito obrigado, esse grande homem de Deus e toda a sua família. Queridos, eu quero convidá-los, abra comigo a sua Bíblia, Salmos de número 130. Salmos 130. Queridos, o segredo de todo culto é o entendimento. Acredito que a alegria do Senhor é que todos saiam daqui entendidos com a compreensão da sua palavra. Eu percebo que em muitos cultos nós nos importamos com tantas coisas e, comparando a verdadeira vontade de Deus, não nos preocupamos com o essencial, que é o entendimento da sua palavra. Porque a única coisa que liberta o crente é a verdade.
E a verdade, ela só pode ser revelada por meio do conhecer, por meio do conhecimento. E o conhecimento, ele vem por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da exposição da palavra de Deus. Então, este momento é um momento especial, é um momento importante, porque Deus se permitirá ser conhecido por nós, por meio da sua palavra. Então, quando você conhece a verdade, conhece a palavra, esta verdade te liberta. E acredito que o Senhor quer que todos saiamos daqui cheios de graça e cheios de conhecimento. Amém, queridos? Vamos ler os Salmos de número 130, que diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, e sejam os seus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Pois se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de algumas, irmãos, de todas as suas iniquidades. Amém. Queridos, este salmo, ele é considerado como o sexto dos 7 salmos penitenciais. O autor deste poema viveu em um período conhecido como pós-exílico, e diante das consequências daquilo que os levou ao exílio, ao cativeiro, este salmista percebeu que não há um ser humano sequer que esteja livre do seu pecado desde o seu nascimento. O apóstolo Paulo corrobora com este mesmo pensamento quando escreveu sua carta aos Romanos, capítulo de número 3, e o verso de número 9 a seguir, que ele diz que já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, injustamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um só. Então Paulo corrobora com este mesmo pensamento do salmista, concernente à condição humana, à condição natural do homem, que é impossível o homem se livrar da sua natureza pecaminosa, isso desde o seu nascimento. Porém, entretanto, ele descobriu que pelas Escrituras, o amor leal de Deus, ou no amor leal de Deus,
havia esperança para uma redenção eterna por meio do seu definitivo perdão. É interessante que a epígrafe deste poema, ou deste salmo, se os irmãos puderem confirmar na sua Bíblia, a epígrafe fala sobre a confissão de um pecado e a esperança de um perdão. É assim que está na sua Bíblia? A confissão de um pecado e a esperança de um perdão. Ora, este salmista viveu em uma dispensação chamada o tempo da lei. Em que dispensação ele vivia? No tempo da lei. E no tempo da lei, como é que se obtinha o perdão dos pecados? Observe que ele está se referindo à esperança de um perdão. Ele está se referindo a um perdão que viria, e não o perdão obtido por meio dos sacrifícios, que era o único meio pela qual o pecador recebia o perdão no tempo da lei. Esperança fala de algo que se aguarda, de algo que se espera. Ele diz que está a esperança de um perdão. Logo, este perdão que ele está esperando não é o perdão obtido por meio dos sacrifícios, conforme era feito no tempo da lei. Ele está se referindo a um perdão eterno, a um perdão que viria, a um perdão prometido, que seria um perdão único e suficiente para remir de Israel não só algumas iniquidades, como todos nós lemos, remiria Israel de todas as suas iniquidades. Então, verdade que ele anima aquele que ouve o seu poema dizendo: Israel, espera no Senhor. Ou seja, espera este perdão, porque nele há misericórdia e há abundante redenção. De que perdão este salmista se referia? Como eu disse, ele se referia ao perdão que viria. Ele estava aguardando um perdão que havia de chegar. Observe que no versículo de número 3 ele diz: Senhor, se tu observares as iniquidades dos homens, quem subsistirá? Quem escapará? Em outras traduções ele disse assim: se mantiveres diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livrará da condenação eterna? Mais simplificado ainda, ele está dizendo: Senhor, se tu tiveres uma lista de todas as nossas iniquidades nas tuas mãos, quem escapará? Se tu me avaliares mediante ao número das minhas iniquidades, como eu poderei diante de ti, mediante a prova que tenho em mãos, como poderei me justificar? Ele está dizendo: o sacrifício e o perdão recebido no meu tempo é um perdão momentâneo, é um perdão paliativo. Este perdão não tira, este perdão só cobre. Este perdão é insuficiente. Este perdão ameniza a sua ira por um momento, mas quando eu torno a pecar, a sua ira novamente se acende, e eu preciso recorrer novamente ao mesmo método repetitivo que eram os sacrifícios por meio do culto levítico. Mas ele diz: mas contigo está o perdão. Era como se ele estivesse dando um suspiro dizendo: mas ainda bem que o perdão está contigo. Ora, essa expressão "está contigo" dá a entender que Deus
estava retendo algo que somente na consumação dos tempos, ou na plenitude dos tempos, ele liberaria. Com Deus está o perdão. Falando de posse, Deus está com posse de algo que naquele momento ainda não estava liberado, mas seria liberado no tempo momentâneo, ou no tempo certo, na plenitude dos tempos. Por isso ele usa repetidas vezes a expressão espero, aguardo. Não é o que Deus está dando naquele momento, é o que Deus daria no futuro. Por isso que esse salmo é considerado para ele um salmo futurista, para nós um salmo consumado. Para eles era um salmo o quê, irmãos? Futurista. E para nós é o quê? Consumado. Para nós é realidade. Por quê? Porque o que para eles ainda ia chegar, para nós já chegou. Este perdão não se trata só de algo que está com Deus, mas eu entendo pelas Escrituras de alguém que está com Deus. Que perdão é este que estava com Deus? Que seria revelado na plenitude dos tempos, tão verdade que ele está dizendo que aguarda este dia chegar. João capítulo 1, versículo 1 nos fala o que é que estava com Deus. Está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João capítulo de número 1, versículo de número 17 e 18, diz que Jesus estava escondido no seio do Pai, e aprouve Deus revelá-lo, mostrá-lo, manifestá-lo a nós, nesses últimos tempos. Em Colossenses capítulo de número 1, do 24 ao 28, Paulo está dizendo que Cristo Jesus era o mistério oculto de Deus, que para o povo do tempo da lei, ou seja, para os da antiga aliança, ele não revelou, mas decidiu revelar aqueles que nos dias de Paulo estavam agora a aceitar a fé, e por meio de Paulo fez esse mistério ser conhecido, fez esse mistério ser revelado. E quem é esse mistério? Cristo Jesus. Este perdão que está com Deus é Cristo. Ele é o perdão que o salmista estava aguardando. Por isso que ele diz: eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, porque eu espero na sua palavra. A esperança desse salmista não era baseado numa utopia, ou numa fantasia, ou em algo que nasceu dentro dele mesmo. A esperança desse salmista era uma esperança científica, era uma esperança bíblica, era uma esperança baseada em promessas, era uma esperança baseada nas profecias. Ele conhecia as profecias, ele conhecia a palavra que falava da vinda do Messias. Por isso ele diz: eu aguardo na sua palavra. Ele está dizendo: está escrito, eu creio e por isso eu aguardo. Porque Cristo Jesus não é um assunto a partir de Mateus. Cristo Jesus, ele é o assunto central das Escrituras, de toda a Bíblia. Cristo não é o tópico de uma mensagem. Cristo não é uma meia parte de uma mensagem. Cristo é a mensagem. Cristo é o tema de todo bom pregador. Cristo Jesus é o verbo da história. Todos nós sabemos que o verbo é a ação de qualquer história. Sem verbo não há história, sim ou não, irmãos?
Quando você vai iniciar uma história, automaticamente você vai iniciar com alguma palavra que é um verbo. Logo, este verbo é Cristo. Por quê? Porque Ele é a ação de Deus. Ele é o motivo de Deus nos amar, o motivo de Deus nos salvar, o motivo de Deus estar conosco. Ele é o motivo do plano da salvação. Ele é o tema central da salvação. Na verdade, Ele é a própria salvação. Este verbo, que é a razão de toda a história, Ele está aqui no meio de nós. Um dia Jesus disse aos fariseus, dizendo: examinai as Escrituras, pois por meio dela vocês terão vida eterna, porque elas testificam de mim. Ora, de que Escritura Jesus estava falando? De toda a Bíblia? Ou estava falando das Escrituras que naquele tempo eram os escritos de Moisés? A Torá, que compõe os escritos de Moisés, os salmos e os profetas. Jesus está dizendo aos escribas, aos entendidos da lei: examinem. Vocês leem, mas eu te peço, examinem e vejam que desde o princípio eu estava lá. As Escrituras testificam de mim. Vocês dizem que Moisés é o vosso pai, mas eu vos digo, vocês são hipócritas. Vocês dizem que creem em Moisés, mas se vocês crescem mesmo em Moisés, vocês creriam em mim. Porque tudo que Moisés escreveu foi sobre mim. Quais eram os escritos de Moisés? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Jesus estava dizendo: eu estou presente em todos esses livros. Tudo que Moisés escreveu apontava para mim. As Escrituras confirmam a minha existência, a minha pessoa e a minha obra. As Escrituras falam de mim. Então ele era este perdão que o salmista estava esperando. Observe que a alma dele anseia pela vinda do perdão. E para melhor expressar o que sentia a sua alma, irmãos, o que a alma sente é difícil expressar. Talvez se o pastor te der aqui a oportunidade para você falar o que realmente a sua alma sente, você talvez por receio, timidez ou por algum motivo seu, você não vai conseguir expressar na totalidade o que realmente a sua alma sente. Por isso que os poetas, os salmistas, eram inspirados a compor. Por meio das canções, eles conseguiam expressar o que a alma sentia. Por exemplo, tudo que vocês cantaram aqui, todos os hinos, foram bonitos ou não foram, irmãos? Foram ou não foram lindos? Alguém aqui conseguiria falar tudo que você cantou aqui, falando? Você conseguiria aqui expressar de forma falada, oralmente aqui, numa saudação, com palavras, você conseguiria expressar o que você cantou? Não. E não porque você não sente, mas porque talvez em você há alguma limitação de oratória, de expressão, algum receio ou timidez, o que é muito normal. Mas quando você está numa melodia, e por meio de uma música, de um canto, você conseguiu falar tudo cantando, percebeu? Então o salmista, por meio do poema, inspirado por Deus, o que a sua alma sentia, ele conseguiu expressar. E para expressar isso, ele usou uma metáfora. Ele usou o que, irmãos? Uma metáfora. E a metáfora está no verso de número 6. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que anseiam pela manhã. Queridos,
Vamos tentar entender o que realmente sentia a alma desse salmista. Ele usou uma metáfora para que você chegasse à compreensão. Você lembra o que eu disse aqui no começo? Que o sucesso do culto é o entendi? É o entendi? Mas pregador, eu queria sair daqui falando em línguas, lá. Irmãos, desculpe, mas o lá e o lá não há entendimento. A vontade de Deus é que você saia daqui com entendimento, com a palavra, com a manifestação da vontade de Deus para nós. Eu não quero acreditar que Deus nos reuniu aqui para a confusão, onde uns entendem e outros não. Não, o Senhor quer ser o mais claro possível e o mais objetivo possível, para que todos sejam salvos no entendimento. Amém, queridos? Por isso ele usa a metáfora. Por que a metáfora? Para que você entenda. Não é para complicar, é para simplificar. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor. O que é anseio aqui, irmãs? Desejo, vamos lá, expectativa, espera, vontades, ansiedade. Ele está dizendo: a minha alma está inquieta, eu aguardo a vinda deste perdão, eu aguardo o Senhor. As Escrituras falam dele, e eu creio nas Escrituras, e eu aguardo este perdão chegar. A minha alma o aguarda. Para que você entenda como a alma dele aguardava, ele diz: assim como a minha alma aguarda o Senhor, aguarda o Senhor como um guarda anseia pelo romper da manhã. Ele está dizendo assim, ó: assim como o guarda espera a manhã chegar, assim também a minha alma anseia pela sua vinda. Irmãos, quem aqui já trabalhou à noite como guarda? Vigilante? Quem aqui? Já trabalhou? Olha aqui que interessante. Quem trabalha a noite toda, o que mais ele espera? Chegar amanhã. Aleluia. É ou não, irmãos? Sim ou não, irmãs? Ele está inquieto. Olha a alma do salmista como está. Ele está inquieto, ele está dizendo: assim como o guarda não vê a hora de romper amanhã, assim está a minha alma pela tua chegada. Está vendo como clareou? Assim como o guarda não vê a hora de chegar amanhã, assim a minha alma não vê a hora de tu chegares. Quem é este que ele está esperando? Jesus, o Messias, o Salvador, o Redentor, o Pai da misericórdia, o abundante em redenção. Por que a alma dele aguarda o Senhor como o guarda anseia amanhã? Porque três coisas acontecem com o guarda quando chega amanhã. E essas três coisas aconteceu com a nossa alma com a vinda de Jesus. Ele está dizendo: assim como acontece com o guarda quando vem amanhã, assim acontecerá com a minha alma quando tu vieres. Primeiro, o que acontece com o guarda quando chega amanhã? Quando chega amanhã, o guarda não vê a hora de chegar amanhã, porque quando chega amanhã, sabe quem vem? O outro, o substituto. O guarda não vê a hora de chegar amanhã, porque ele sabe: quando chegar amanhã, o meu substituto vai chegar. É ou não é assim? Que na linguagem dos guardas é chamado de rendição. Sai um e entra o outro.
Ou vai ficar a portaria sem ninguém? Não. O que trabalhou a noite em toda vai ser substituído por aquele que chegou de manhã. Porque o segredo não está na manhã, mas é o que vem junto com a manhã. Amanheceu para nós, irmãos. Oh, glória a Deus. Amanhã chegou para nós. E com ela, sabe o que veio? O substituto. O outro. Assim como acontece com o guarda, sai um e o outro assume o seu lugar, porventura, não foi isso que fez Jesus na cruz? Ele trocou de lugar conosco. Aleluia! O que era para cair sobre mim, chegou ele e me substituiu, e caiu sobre ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, ele diz assim, olha, muito feliz é aquele a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Bem-aventurado é o varão a quem Deus não lhe imputa o pecado. Você sabe o que significa a palavra imputar? Quem trabalha aqui com matemática, contabilidade exatas sabe que imputar é um termo bancário que significa pôr na conta. Quem gosta de receber na conta? Quem gosta de receber na conta? Imputar é isso, é pôr na conta. É o que, irmãos? Jesus utilizou esse termo algumas vezes, quando ele diz assim: Pai, não lhe imputes este pecado. Ou seja, Pai, não pegue este pecado e não ponha na conta dele. Por isso que diz que bem-aventurado é o homem cujos pecados não lhe são imputados. Deus não põe na sua conta. E o que é que Jesus fez na cruz? Ele fez uma transferência. O meu vermelho foi para a conta dele, e o azul dele veio para a minha conta. O meu pecado foi para a conta de Cristo, e a justiça de Cristo veio para a minha conta. As minhas chagas, doenças, enfermidades, conta de Cristo. Cura, saúde e bem-estar, conta da igreja. Culpa, condenação, conta de Cristo. Justificação, inocência, conta da igreja. É o que Paulo chama de a doutrina da justificação. Ora, a justificação não é uma mensagem opcional do pregador cristão, não, meu irmão. Todo pregador cristão, ele tem como obrigação falar do que realmente Jesus fez na cruz, que foi não imputar à nossa conta o nosso pecado, mas ao contrário, imputar na nossa conta a justiça dele. A sua injustiça, o seu demérito foi para Cristo, e a justiça de Cristo e o mérito de Cristo veio para você.
Está vendo por que o salmista está com a alma inquieta? Porque ele sabe. O guarda não vê a hora de chegar amanhã. Porque quando chegar amanhã, quem é que vem? O substituto. Ele está dizendo: eu não vejo a hora de tu vires. Porque quando tu vieres, este método de perdão vai se encerrar. Esses sacrifícios repetitivos serão abolidos. E com um único sacrifício, morrendo uma única vez, sendo o único Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, pelo poder do seu imaculado e precioso sangue, remirá de todos os homens todos os pecados de todos os tempos, por toda a vida. Você pode adorar a Jesus porque o sacrifício de Cristo foi uma redenção eterna. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode mesmo adorar o nome do Senhor. Os cordeiros do tempo da lei eram insuficientes. Tão verdade que precisava se repetir o mesmo sacrifício várias vezes. Olha o versículo aqui que não deveria ser lido nunca mais nas nossas igrejas. Nós que vivemos debaixo da graça. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não. Irmão, isso aqui já foi tema de tantos congressos. E eu fiquei imaginando, será que o povo não percebe que o contexto desse versículo está falando do holocausto? Está falando do holocausto. E para que servia o holocausto? Onde o cordeiro substituto de quem? Do pecador. Não era assim? O homem, quando transgredia a lei, ele levava um cordeiro. Para quê? Para morrer. Porque entre ele e o cordeiro, quem tem que morrer é o cordeiro. Deus criou esse rito. E por que Deus criou esse rito? Primeiro, para mostrar misericórdia para com o pecador. Segundo, para apontar o que Cristo faria na cruz. Até porque todas as coisas do Antigo Testamento serviu como sombra, apontava para Cristo. Você se lembra qual era o critério daquele cordeiro? Ele tinha que ser macho. Ele tinha que o quê, irmão? Por que ser macho? Porque apontava para o Cristo homem. Ele tinha que ser sem defeito. Por que sem defeito? Porque apontava para o Cristo sem pecado. E ele tinha que ser morto. Por que ser morto? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando o pecador levava o cordeiro, o sacerdote, cujos olhos representavam os olhos de Deus, olhe para mim, não examinava o ofertante, irmãos. Examinava a oferta. Os olhos do sacerdote examinavam o cordeiro. Aleluia. A pata, os olhos, o ouvido, a orelha, a pele, a lã, a língua, a boca. Ele examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse bom, o pecador era justificado. Por quê? Porque a oferta seria aceita. Os olhos de Deus não estão sobre você por você. Os olhos de Deus estão em você por Jesus. Ele olha para nós por meio de uma lente. Porque se Deus olhar para você sem a lente da graça, sem o prisma de Cristo, Ele não encontrará em você nada que te justifique. Em você, em nós, não há justiça. O que você faz não melhora a tua comunhão com Deus. O que você faz não te faz ser mais aceito. Porque não é você,
mas é quem te representa, é quem te substitui, é o seu mediador, é o seu mediador. O seu mediador não é homens, e nem coisas de homens. Não é rosa, não é água, não é copo d'água, não é chapéu, não é lencinho, não é corredor de fogo, não é fogueira santa, não é nada disso. O mediador entre o homem e Deus se chama Jesus Cristo. Porque é um só Deus, um só mediador. E quem é esse? Jesus Cristo, o homem. Você pode adorar a Jesus? Essas pregações que nos dá força. Por quê? Porque é uma força que não vem de nós, é uma força que vem dele para nós. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Ele examina o cordeiro. Ele examina o cordeiro. Por que quando veio Jesus, aquele rito cessou? Porque antes de Jesus, tudo que era oferecido era insuficiente. Vindo Jesus, o que Jesus fez foi suficiente. Querem ver? Quantos cordeiros Arão matou durante todo o seu serviço sacerdotal? Muitos. Quantos cordeiros os sacerdotes mataram? Muitos. Por quê? Porque pecava o povo, o sacrifício tinha que continuar. Por isso que eu digo que o fogo que ardia nesse altar não era fogo de avivamento, irmãos. Era fogo do juízo. Por quê? Porque aquele fogo queimava a oferta, sim ou não? E aquela oferta era oferta pelo que mesmo, irmãos? Pelo pecado. O fogo que queimava aquele cordeiro era a ira de Deus sendo aplacada pela oferta. Quando eu digo o fogo não pode apagar, eu estou dizendo Deus ainda está irado conosco. Só que não. Na cruz Jesus apagou esse fogo. Amém. Na cruz Jesus apagou esse fogo do altar. Por quê? Porque antes de Jesus, todos os cordeiros que eram oferecidos eram insuficientes. Ou seja, precisava se repetir mais. Por isso que o fogo não apagava, meu irmão. Mais pecado, mais sacrifício, mais fogo para queimar. Sim ou não? Mas quando veio o Cordeiro de Deus, esse é bom. Esse é suficiente. Esse é pleno. Esse é completo. E este só vai morrer uma vez. Porque Arão matou muitos cordeiros, os sacerdotes mataram muitos, mas Deus matou quantos cordeiros? Um só. E o que esse cordeiro fez? Aplacou de uma vez por todas a ira de Deus. Aquele fogo de ira, ó. Aleluia. Apagou. Porque aquele cordeiro que foi oferecido satisfez a Deus. Amém, queridos? Por que o guarda fica ansioso pela manhã? Porque quando chega a manhã, chega o substituto. Segunda coisa, por que o guarda fica ansioso quando chega amanhã? Porque quando chega amanhã, chega o substituto. E quando chega o substituto, sabe o que ele faz? Ele diz assim, ó: você trabalhou, mas agora eu cheguei. Agora eu trabalho e você descansa. Não é assim, irmãos? O que chega agora vai trabalhar, e o substituído vai agora descansar.
Você sabia que essa é a vontade de Deus para a igreja? Que a igreja descanse. Descanse por quê? Porque o que chegou, o que te substituiu, trabalhou. Ele trabalhou para que você descansasse. Sobre ele recaiu o árduo trabalho. Põe na tela ali para mim, querido. Isaías 53, a partir do versículo 7. Põe para mim, vamos ler juntos? Vamos lá. Põe, querido. Olha aí, ó. Vai até o 11, tá? Ele foi oprimido. Quem foi, irmãos? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Continua. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O 8. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Continua. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo ele foi atingido. 9. Puseram na sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nunca houve engano na sua boca. O 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quando é a expiação? Quando é feito o momento da expiação? É quando há sangria. Quando há sangria, ali acontece a expiação. Enquanto Jesus estava sangrando, ali estava acontecendo o que as Escrituras apontavam: a expiação. Mas enquanto ele estava sendo expiado, enquanto estava acontecendo ali o trabalho do sacrifício, a Bíblia diz que ele estava vendo a sua posteridade prolongar os dias. O que é posteridade, irmãos? É tudo aquilo que vem. E o que é que veio depois da cruz? Você. Mesmo na cruz, enquanto o filho sofria, o pai já via a posteridade, já via prolongar os dias. Ele já estava de olho no futuro. Ele já sabia que todos nós estaríamos aqui celebrando essa obra, glorificando a Ele por esse amor. O 11. O trabalho. O que, irmãos? O trabalho da sua alma. Ele. E ficará o que, igreja? E ficará o que, igreja? O que é uma pessoa satisfeita? Uma pessoa satisfeita, ela rotineiramente ou costumeiramente ela usa essa palavra: muito obrigado, não quero mais. Você está numa churrascaria, amém? Pastor Humberto, deixa Deus te usar, hein? Numa churrascaria, está lá comendo picanha, linguiça, frango, vem, pernil, e vai comendo. Quando você fica, tem aquele negocinho lá, né? De verde você gira pro. O garçom entendeu. Para ele você nem existe mais ali. E o restaurante agradece, né? Ele não vai passar mais lá, porque você deu a ele o sinal: eu estou satisfeito. Deus, vendo o trabalho de Cristo na cruz, ele disse: o trabalho do meu filho me satisfez. Deus ficou satisfeito com o trabalho de Jesus. Mas por que a igreja não descansa nisso?
Por que a gente vive em constante trabalho e sacrifícios a fim de alcançar de Deus o que Cristo já nos deu? Por que o seu trabalho Deus tem que aceitar se o de Cristo Ele disse que ficou satisfeito? Por que o meu exercício de por mim mesmo me tornar mais santo incomoda Deus? Porque quando eu pelo meu trabalho quero me fazer mais acessível a Deus, eu estou desprezando esse trabalho. Eu estou dizendo que o que Jesus fez não foi suficiente. Deus requer também de mim trabalhos, sacrifícios, cerimônias e coisas religiosas, a fim de que por meio dessas obras Deus olhe para mim com um olhar de mais aceitação. E não, Deus não quer que você compete com o trabalho de Cristo, que você compense o que talvez na sua mente faltou na cruz. Irmãos, a obra da cruz foi completa. Por isso que ele deu o brado: Pai, está feito, está consumado, está terminado. O trabalho que o Senhor queria, o que do homem era impossível sair, eu fiz, eu trabalhei, eu sofri, eu suportei, e agora a igreja que virá, que será a posteridade desta obra, vai viver pela fé, descansando neste trabalho. Por isso que o lado dele é o trabalho e o nosso é o descanso. É tão interessante que a palavra descanso, ela vem do hebraico sabat, que é justamente se origina a palavra sábado. Palavra sábado. A palavra sábado, que vem de sabat, quer dizer descanso. Onde iniciou-se essa palavra? Na criação. A Bíblia diz que terminando Deus de fazer as obras em 6 dias, no 7º ele descansou. A pergunta é: Deus descansou do quê? Deus descansou porque ele cansou? Não. Não, porque a Bíblia diz em Isaías 40, 28: porventura não sabeis que o Senhor vosso Deus não se cansa e nem se fadiga? A Bíblia diz que aquele que te guarda, ele não dorme e nem tosqueneja aquele que te guarda. Então o nosso Deus, ele não cansa. Se ele não cansa, que descanso é esse? Esse descanso é o descanso de cessar trabalho. Ele descansou, ele terminou, ele cessou o trabalho. Quando a lei foi instituída, dos 10 mandamentos, o 4º ele disse: guardai o sábado, lembrai do sábado, santificai o sábado, e lembrai que no 7º dia Deus descansou. Essa lei dizia que todos os judeus deveriam cessar o seu trabalho. Homens, mulheres, servos, crianças, animais, todos deveriam parar o seu trabalho, cessar as atividades e descansar naquele dia, como lembrança de que na criação Deus descansou. Essa lei perdurou até os dias de Jesus. Vindo Jesus, o que os fariseus não entenderam, o que a religião não entendeu, era que toda a lei instituída também apontava para Jesus. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz, deixa eu ler com vocês. Colossenses, olha o que diz: portanto,
Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do que, irmãos? Ou dos sábados. Por quê? Porque o 17. Porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Em outra tradução diz assim, ó, mas a realidade é Cristo. Quando Jesus veio e consumou sua obra na cruz, ele cumpriu toda a lei. E cumprindo toda a lei, logo a igreja não é obrigada a cumprir a lei, não é obrigada a guardar as cerimônias, muito menos o sábado. Por quê? Porque agora nós não descansamos em um dia, nós descansamos em uma pessoa. Levante a mão e diga assim, ó, eu não descanso num dia. Diga, eu descanso em uma pessoa. Quem é essa pessoa? Por que você descansa nele? Porque ele trabalhou. Ele trabalhou e o trabalho dele satisfez a Deus. E satisfazendo a Deus, logo o meu trabalho pela fé é o que, irmãos? Descansar. E o descansar aqui é o que? É o cessar de tentativas por meios de obras religiosas te fazer mais aceito a Deus. Irmão, preste atenção nisso. Isso é importante para o nosso entendimento. Aprenda isso. O justo, ele vive do que ele crê. Não é assim que está escrito? O justo vive da... E a fé vem pelo ou? Ouça o que eu estou dizendo. Se eu pregar errado, você vai crer errado. E se você crê errado, você vai viver errado, porque você vive do que você crê. Mas se eu pregar certo, você vai crer certo. E se você crer certo, você vai viver certo, porque você vive segundo o que você crê. Até o ateu crê em alguma coisa. E o que é que ele crê? Ele crê que não existe Deus. Ele crê nisso. Alguém sempre vai viver de crenças, de fé. E nós vivemos da fé nesta palavra, de que ele trabalhou. Porque, irmãos, se for para crer o contrário disso, se o que Jesus fez não foi suficiente, e Deus ainda exige de você que você também faça alguma coisa para te fazer mais aceito a Deus, então a palavra da cruz é vazia. Cristo morreu então em vão. É isso, irmãos? Não. Se em você houvesse suficiência, para que Deus mandaria Cristo? Para que ele daria o cordeiro dele? Porque em você não dava, em você não havia suficiência, em você não havia prazer. Deus não se agrada de você por você, Deus se agrada de você por Cristo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que Deus nos escondeu em Cristo. Você está escondido nele. Ah, mas eu não sou santo. Mas em quem você está escondido é. Ah, mas eu não sou justo. Mas em quem você está escondido é justo. Deus te escondeu em Cristo, para que por meio de Cristo ele possa te abençoar. Aprenda uma coisa, irmãos, nós não vivemos segundo a prática das nossas obras. Nós vivemos segundo a fé na obra de Cristo. Olhe para mim, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. A Bíblia é um livro sobre Cristo, sobre a obra dele. Ele é apontado, ele é falado, ele é mencionado de forma simbólica, metafórica, ilustrada, figurada. Jesus é citado em torno de toda a Escritura, porque é tudo sobre ele. Você pode adorar a Jesus? E tudo que Deus quer é que você descanse. Olha, não há condenação. Se não há condenação, por que o medo? Descansa. Porque quem conquistou isso para você?
Jesus. Não há acusação. Se não há acusação, porque o medo descansa. Quem conquistou isso para você? Jesus na cruz. Olha, a Bíblia diz assim, ó: se Deus é por nós. Quando que isso era possível, hein? Deus ser por nós. Se a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, se nós não éramos povo, não é isso que Pedro disse? Que nós não éramos povo, nem filho éramos, fomos adotados. Sim ou não, irmãos? Éramos gentios. Se formos comparar quem somos nós na Bíblia, no tempo de Paulo, de Jesus e no tempo de Israel, nós éramos gentios, não fazíamos parte da aliança. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 14. Éramos estranhos às alianças, éramos estranhos à promessa. A aliança que Deus fez com Israel, não fez com a igreja, Ele fez com Israel. E nós não tínhamos participação dessa aliança. Por isso teve necessidade de Jesus ir para a cruz, cumprir a lei e abolir essa aliança para fazer uma nova. Você nunca se perguntou por que Novo Testamento? Por que velho e por que novo? O que tem no novo que no velho não tinha? Você. Aleluia! Você não é citado no velho. No velho a aliança é com Israel. Tem algum judeu aqui? Tem, irmãos? Quem éramos nós na Bíblia? Gentios. Quem eram os gentios? Um povo sem lei. Se não há lei, não há direitos e também não há deveres. Não é assim a cláusula de um contrato? De uma aliança, de um pacto? Sim ou não? Por que nós não estávamos naquele testamento? Porque os filhos de Deus naquela aliança era Israel. Olhe para mim. Tudo que um ser humano quer é ter o seu nome em um testamento. Fala a verdade. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Já pensou, pastor Aguinaldo? Um advogado te liga e diz: olha, pastor Aguinaldo, uma tataravó sua morreu e citou seu nome aqui num contrato, num testamento. Por que todo mundo quer ter o seu nome no testamento? Porque é o único meio que você adquire riqueza sem trabalhar. É ou não é? Sim ou não? Você não trabalhou, você herdou. Herdou. Alguém trabalhou e deixou a herança para você que não trabalhou. E esse privilégio só tem quem é filho. Ora, como Deus te abençoaria numa velha aliança, num velho testamento, se você naquele velho não era filho? Então Ele encerrou aquele testamento. Em Cristo te adotou. Te adotou por quê? Para você ser considerado filho. E agora, sendo filho, você pode ser citado no Novo Testamento. Você pode adorar a Jesus? Só que o Novo Testamento só é lido quando o testador morre. Enquanto o testador está vivo, o testamento não é aberto. Por isso a importância de Jesus morrer. Pedro não entendia isso. Disse: Senhor, se possível eu morro no teu lugar. E ele: Pedro, você não entende, eu tenho que morrer. Porque se o testador não morre, o testamento não é aberto. O Novo Testamento foi aberto. E sabe quem agora está lá? Você. Você agora faz parte desse novo pacto. Agora, irmãos, eu nunca vi num testamento ficar dívidas. Em testamento não se fica e não se fala o que você tem que pagar. Em testamento fala o que você tem que receber.
Então por que as pregações de hoje tudo é apontando para nós? Você tem que pagar, Deus está cobrando de você, você tem que fazer. Se você não fizer, Deus não dá. Se você não fizer, Deus não resolve. Se você não fizer, Deus não abençoa. Esse Deus é o Deus do antigo pacto. Só que desse antigo pacto eu não faço parte. Eu sou filho de um novo. E nesse novo eu herdo. Você está entendendo? Mas pregador, por que eu não ouço esses tipos de pregações? Porque estão lendo o testamento errado para você. Se eu ler o testamento errado, lógico que você não vai se identificar com ele. Seu nome não está lá. Mas se eu ler o testamento certo, e em 2 Coríntios capítulo 3 diz que Deus nos fez ministros de um novo testamento. Irmãos, me deram 1 hora para pregar. Eu vou pregar 1 hora sobre Adão? Hã? Não. Eu vou pregar sobre Cristo. Por quê? Porque o que Adão fez te condena. Mas o que Cristo fez te salva. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu vou ficar aqui 1 hora brigando com você, usando o nome de Deus para tentar extrair de você o que você não tem: justiça. A justiça que você tem foi dada, foi um dom, chamado por Paulo de dom da justiça. Foi um presente. Essa justiça veio de quem? Veio de Jesus. Você é justo por causa da justiça de Cristo. Por isso que Deus não te condena. Por isso que Deus não te acusa. Por isso que para a igreja não há condenação, porque Deus enxerga a igreja como justificados. É justo, irmão, condenar alguém que foi inocentado? Não, você foi inocentado. O que o réu não quer, o que o réu mais quer ouvir no final de um julgamento? Inocente. É ou não é, irmão? Sim ou não? Porventura não foi esse o brado na cruz para você? Consumado, está feito, inocente, a culpa não é sua. Foi isso que ele fez. O fato de você ter sido inocentado não significa que Deus cancelou o julgamento. Ele inocentou você, mas cobrou de alguém. E cobrou de quem, irmãos? De Jesus. Quando a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força, é esse Senhor revelado nessa palavra. Essas mensagens nos dão força. A Bíblia diz que o poder de Deus é o Evangelho. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. O poder de Deus não é o jejum. O poder de Deus não é o sacrifício, não é a campanha, não é o voto. O poder de Deus é o Evangelho. Quando eu falo do Evangelho, eu estou anunciando à igreja o poder de Deus. E essas boas notícias nos alegra, nos dá esperança, nos dá força. E é nessas coisas que Deus quer que você descanse. Ele não quer que você lute e trabalhe para que Ele faça. Ele quer que você descanse e creia no que Ele já fez. Os nossos olhos têm que estar apontados para o Cordeiro. É dele. A Bíblia não diz, mas graças a Deus que nos dá. Por quê, irmão? Por meio de quem, irmãos? Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo? É por meio dele. Por que, irmãos, que criam tantos caminhos se Deus só deu um caminho só? Não existe vitória fora de Cristo. Não existe. Tudo que eu preciso está nele. Se eu tenho ele, eu tenho tudo. Só que algumas pessoas dizem que tem ele, mas sente falta de outras coisas. E por sentir falta de outras coisas, acham que há caminhos para conseguir isso. É aí que os lobos
se utiliza dessa sua ignorância e mostra para você caminhos que não são caminhos de Deus. Quer a vitória? Vem fazer isso. Quer a bênção? Vem pagar esse voto. Quer isso? Vem fazer esse sacrifício. Está vendo? São vários caminhos. Para cada necessidade há um caminho, há uma mágica, há uma palavra mágica, há um trabalho a ser feito. Não! Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Entra por ele, irmãos. Um caminho sem morte, sem acusação, sem condenação, sem medo. Agora a gente tem ousadia para entrar na presença de Deus. Confiança, não é assim que está escrito nos Hebreus? Que agora a gente pode entrar com confiança e ousadia. Por quê? Porque antigamente não era assim. O sacerdote entrava com extremo medo e extremo temor. Por quê? Porque ele poderia morrer ali. Hoje nós não temos mais esse receio. Por quê? Porque a ira de Deus já foi aplacada na cruz. Você pode adorar a Jesus? Você pode mesmo, irmãos, adorar a Jesus? Ele é o nosso representante. Você confia no seu representante? Confia, irmãos? Confia no seu representante? Confia nele? Confia mesmo? Descansa no trabalho dele. Descansa no que ele fez. Porque o que ele fez foi suficiente. Ele chama isso de graça. E você que está pedindo força, 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 ele diz assim, ó: a minha graça te basta. Senhor, me dá força para conseguir aquilo, me dá força para conquistar isso, me dá força para ir até tal lugar. Ele está dizendo: não, eu vou te dar a graça. O que é graça, irmãos? Favor. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou te dar força para você fazer, eu vou fazer por você. E quando você vê feito, você não vai ter como atribuir para si glória. Como para si glória se você estava fraca? Na sua fraqueza ele te fez o favor. Você crê que essa semana é a semana do favor de Deus para a sua casa e a sua vida? Você e tudo que você faz, e todos os negócios em que você está, e todas as necessidades que você tem, o Senhor diz assim, ó: vai chegar na sua mão sem você fazer esforço. Porque quando você faz esforço, a glória é sua que fez. Mas quando você recebe um favor no tempo da fraqueza, a glória não é sua que fez, a glória é minha que deu. Viva do favor de Deus, da graça de Deus. Alguém vai entrar em contato com você sem você conhecer. Aquele negócio vai fechar sem você ter procurado o fechamento. Pessoas virão até você procurando os seus serviços, sem você ter o esforço de procurá-los. Por que eu estou falando isso? Porque quando tudo isso acontecer, a glória só será de Deus. Você vai cair em si e vai dizer: como se eu não liguei? Como se eu não mandei um e-mail? Como se eu não paguei a entrada? Como se eu não fiz isso? Como se eu não dei o primeiro passo? É claro, não vem de você, não é de você, é dele e é sobre ele. Você pode adorar a Jesus. Você entristece Deus
quando tenta fazer o que Cristo já fez. Amém? Amém, queridos? Você que é pai sabe. Quer honrar um pai? Quer agradar um pai? Reconhece o mérito do filho. Assim é com Deus. Quer agradar a Deus? Reconhece o mérito de Jesus. Deus se agradou do seu filho. Eu já cantei isso aqui, vamos cantar? Olha o que diz lá no hino 4 da harpa, é o 4? Que diz como? Deus em seu filho se há comprazido, nele em nós. É isso? Não. Nele só. Nele só. Olha aqui, ó. Nele só. Só nele. Para de querer ter participação. Só nele. Você pode adorar a Deus. Aí quando você põe a sua fé nele, aí você agrada a Deus. Por isso está escrito: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fica de pé. Você tem Cristo. Você tem Cristo. Isso é suficiente. Se existe uma coisa que Deus quer fortalecer em você, é a fé. Porque a igreja só se relaciona com Deus pela fé. Fé no quê? Não é no quê? É em quem? É nele. Não é Deus que tem que pôr fé no que você faz. É você que tem que pôr a fé no que Cristo fez. Eu percebo que falar de Jesus para alguns crentes é palavra de iniciante. Irmãos, se não for para falar de Jesus e do que Ele fez, do que falaremos? Pregador, eu pensei que você ia falar dos acontecimentos que tem acontecido no mundo. Você já não sabe? E o que isso te abala se você tem Cristo? O que faz diferença em você se você está seguro nele? E que medo é esse da morte se ele é o dono da vida? Os que foram é porque era o tempo de ir. Então, verdade que os que achavam que iam não foram. Não é você que controla o tempo que você vive. É Deus quem determina os dias da sua vida. Se é por Covid-19, por 20, 21, 22, não importa. A nossa esperança não é só nessa vida, irmãos. Nós estamos aguardando o que ainda há de acontecer. Não sejamos como os que vivem sem Deus. Você tem quem esperar, você tem quem se agarrar, você tem quem pôr fé. Se alegra, João Batista. Se alegra, São João Batista. Se alegra, minhas irmãs. Se alegra.
mas não é. Vocês têm Cristo. Você pode adorar Ele. Sabe o que o guarda espera quando vem amanhã? Substituto. O descanso. E a volta para casa. Nós vamos voltar. Talvez você se pergunte: como eu vou voltar para casa se para lá eu nunca fui? Quem disse que você não veio de lá? Essa carne veio daqui, mas esse espírito veio de lá. Eclesiastes 12:7 está escrito: e quando o homem morrer, o seu corpo volta da terra de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Eu estou aguardando a volta para casa. Está chorando por quê, minha irmã? Se ainda há uma outra vida nos esperando. Está com medo da morte por quê? Se para você não acaba aqui para a carne, mas para a vida eterna continua. Abra sua boca e glorifique a Jesus. Você pode adorar a Deus. Esse é o anseio do nosso espírito. Voltar para o Pai. Quantos que querem voltar para o Pai? Aleluia. Você tem Cristo. Você tem um passaporte de passagem direta, sem interrupções, sem purgatório, sem esse negócio de julgamento. Não tem. Você tem Cristo. Passagem de ida sem volta. Abra sua boca e glorifique a Jesus. Depressão, por que se você tem Cristo? Ansiedade, por que se você tem Cristo? Tristeza, por que se você tem Cristo? Cante, cante. Mas Deus falou assim. Cante, irmão. Esse aí vou levantar. Cante, cante, igreja. Cante, igreja. E onde colocar as mãos eu vou te abençoar. Não chore. Não chore. Cuida de você. Cuida de você. Não dorme. Não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Se alegra. E vai acontecer. Você tem. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Aleluia. Não chore. Aleluia. Quem cuida de você. Aleluia. Não dorme. Aleluia. Levanta. Tem muita gente que te ama. Aleluia. Aleluia. Adore, irmão. E vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olhe para ele e diga assim, ó: descansa. Você tem Cristo. Vamos falar isso para mais de uma pessoa? Dá um toquinho assim, ó. Assim pode, né? É engraçado que para receber dinheiro você pega na mão, você aperta a mão. Então vamos lá, faça assim, ó. Faça, por favor. Faça. Sinta aí seu irmão. Olha aí como é bom ter um irmão do seu lado. Quanto tempo ficamos sem a presença dos nossos irmãos? Faça assim, ó, para um, para dois, para três, no máximo. Descanse.
nossos assentos. Glória a Deus. Nós estamos finalizando nosso culto. Tenho certeza que todos nós fomos tocados pelo nosso Senhor. Escutamos esta palavra e tudo que o Senhor fez em nosso meio. Vamos sair daqui alimentados. Eu quero uma oportunidade para nossas irmãs louvar o Senhor com mais um hino, 5 hinos mais ou menos. Não vai mudar em nada não. E crente quando fala isso, fala, porque Deus está guardando alguma coisa aí. Não é para sair agora não, viu? Então vamos continuar aqui adorando ao Senhor. Logo após as irmãs louvarem, nós estaremos finalizando o nosso culto. Já quero desde já agradecer a cooperação de todos os irmãos nesta noite. Pastor Humberto, muito obrigado por ter aí nos ajudado nesta obra. Pastor José, o Senhor também te abençoe. Todas as irmãs aí, todas as igrejas, Deus abençoe de uma forma grandiosa a todos. Pastor Wesley, Deus abençoe a sua vida. Manda ver. Continue deixando Deus usar. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus preparou, é bem
descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Ficamos de pé. Irmã Edilce, cadê a senhora? Faz assim com as mãos. Edilce, Edilce. Vem orar aqui, irmã Edilce. Irmãos, há alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Alguém nesta noite que quer se render ao nosso Senhor e Salvador? Se há, faça assim com as mãos para que a igreja conheça e iremos orar. Se há, então, que o Senhor possa lhe prover uma nova oportunidade. Irmãos, amanhã às 18 horas nós estaremos dando início e continuidade nesse trabalho. Os irmãos estão convidados. Se puder vir, peça para o seu pastor. Lógico, né? Não venha sem a bênção do pastor, não. Mas amanhã estaremos dando continuidade a partir das 18 horas, amém? E escola dominical, aqui também nas congregações que vocês fazem parte, às 9 horas. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Parabéns às irmãs. Continue nessa tua força, pois o trabalho de cada uma de vocês terá uma recompensa. Amém? Vamos orar? Tentei me esconder, né? Mas o pastor... Mas amém, né? Estamos aqui para trabalhar. Senhor nosso Deus, queremos, Pai, te agradecer. Aleluia, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, por esta noite, na tua presença, por ter sentido, Pai, a tua presença. Obrigado, Pai querido. Obrigado por esta palavra maravilhosa, Senhor, onde o Senhor falou conosco, que o Senhor já pagou um alto preço. Aleluia, glória a Deus. E que não precisa nós fazermos mais nada, a não sermos te adorar. Aleluia, te adorar. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz para nossos lares. Senhor, recompensa cada um que esteve aqui nesta noite com bênçãos do céu. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Estenda suas mãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós quando nós digamos amém.